Shalom, shalom, escolhido de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje, o Espírito Santo colocou algo no meu coração, veio aqui compartilhar com vocês sobre a fé. Fé, que para ser aceito por Deus não é somente acreditar, crer, mas é preciso ter um sacrifício no altar. É dessa forma que você é aceito por Deus, aquele que vive pela fé. Olha o que diz a palavra, Tiago capítulo 2, do versículo 21 ao 26, que fala sobre, olha o que diz, como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus. Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então é preciso ter uma ação, um sacrifício para que a fé seja completa. Assim aconteceu com as escrituras sagradas, que dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que uma pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Meu Deus! Então a gente observa pela fé de Abraão. Será que dava para ele entender as coisas? Sendo que Deus fez a promessa, Deus cumpriu a promessa, mas Deus agora quer que coloque a promessa sobre o altar. Coloque a promessa no sacrifício. Meu Deus do céu! Abraão, mas como meus descendentes vão vir do meu filho? O Senhor tem promessa sobre o meu filho? Deus não ficou dando explicação. Deus coloca, sacrifique-o sobre o altar. Você acha que ele não ficou chorando, pedindo a misericórdia, pedindo para que Deus falasse alguma coisa? E Deus só deu uma ordem. Faça, coloque no altar. Então, tudo, o sacrifício, ele tem que doer. Ele tem que ser doído, a carne tem que doer, tem que doer, tem que doer. Não é simplesmente, eu vou fazer isso, mas sabe que tá doendo? Olha o sacrifício de Abraão pela fé. Colocou sobre o altar mesmo sem entender. Mesmo não tendo resposta do que ia acontecer, do que podia acontecer, ele falou, bom, Deus é poderoso. Eu vou sacrificar, ele vai ressuscitar. Alguma coisa vai acontecer. Só que ele sabia, eu vou tirar a vida do meu próprio filho, eu vou colocar sobre o altar a promessa que Deus me deu. E colocou. Será que a gente tem fé de agir com sacrifícios? A gente precisa sacrificar. E sacrificar dói. Sacrificar tem que doer, senão não é sacrifício, não é fé. A prostituta Raabe hospedou os israelitas na casa dele, mesmo correndo o risco de ser morta, as pessoas invadirem a casa dela. E ela, mesmo assim, sabendo que as pessoas eram de Deus, ela temeu mais a Deus do que as pessoas que podiam matar ela. E ela falou, vou esconder vocês aqui. Confiou em Deus. Temeu mais a Deus do que ameaças. E por conta disso, pela coragem, porque a fé é necessário coragem. A fé você vai ter que colocar, o sacrifício no altar, crer no Deus poderoso, para que ele o aceite, para que Deus fale, não, esse é meu filho. Deus quer a confiança, o sacrifício. Olha isso, né? Deus aceitou porque ela fez. Ela correu risco, teve ameaças, mas ela fez. Mas ela agiu. Foi uma fé completa. Então a gente precisa ter uma fé completa, que professa e faz, que professa
e age. Ontem eu estava escutando uma palavra de Deus, uma pregação, né? E era da Camila Barros, ela falava sobre confessar Jesus, né? Que ela disse num versículo, aquele que confessar eu diante dos homens, esse eu confessarei para o meu Pai. Mas aquele que se envergonhar, né? Pensa, você tem vergonha de Jesus Cristo, não confessa, porque para confessar, você tem que ter atitude, você tem que ter coragem, você tem que deixar status de lado, você tem que deixar amigos. Isso é confessar, filho, confessar Jesus Cristo, ó, carregar a cruz. Enquanto os outros tá chutando, tá falando, tá ali, ó, Jesus Cristo olhando pro alto. Então a fé exige sacrifício. Para que Deus aceite, tem que ter um sacrifício no altar. Será que foi fácil para Abraão? Se não foi fácil para Abraão, não vai ser fácil para nós também, não. Põe no altar. Deus quer sacrifício no altar. Não quer só falar. Falação, pegar a Bíblia. Ah, Jesus salva, Jesus... Aí o sacrifício e a fé completa. A fé que age. A fé que transforma. A fé que muda. Tem que ser completa. Tem que vir da falação, de abrir a boca e falar e fazer, agir. Se Deus falar, vá, faça, vá e faça. Sem sacrifício não tem como. Não tem revelação, não tem promessa. Tem que ter sacrifício. Tem que lançar algo que te dói. Pode ser uma coisa que não doa. Tem que doer. E será que você está disposto a renunciar, a colocar no altar? Ó, é tudo que eu tenho. Será que essa confiança diante daquilo que a gente sabe dentro da palavra? Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente tem que viver por aquilo que a gente ainda vai alcançar. Ainda que está vindo, no mundo espiritual já aconteceu, basta a gente alcançar. Agora a gente vai viver pelo que a gente está vendo? Bom, esse é meu salário, essa é minha casa, tudo bonitinho no lugar. Eu vou na igreja, vou assistir a palavra para dar paz no meu coração. Isso é fé. A fé é viver pelo que não está vendo. Ó, renunciando às dor, calúnia, sendo rejeitado. Isso é viver a fé. É uma fé completa, que confessa e age, que ouve e faz. Ação, precisa ter ação, precisa ter sacrifício. Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. A fé de uma pessoa que crê em Deus e não suas obras é contada como justiça, pois é Deus quem justifica o ímpio. Isso significa que a salvação e a justiça diante de Deus são recebidas pela fé. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé completa, que age, que tem sacrifício no altar. E não pelo trabalho ou por méritos próprios, tendo Abraão como exemplo principal. Não é pelo trabalho ou por méritos. Ah, eu mereço minha salvação. Eu frequento a igreja todos os dias. Eu limpo a igreja. Eu sou diácono. Eu olho os carros. Não tem nada a ver sobre isso. Ah, eu faço. Eu vou na vigília. Eu vou no culto. Eu estou na presença de Deus. Eu não falto um culto. Não é por méritos, não, é pela fé. E essa fé vem de Deus. Olha o que Abraão fez. Colocou o filho da promessa sobre o altar. Sacrifício, tem que doer. Você acha que não doeu? Em Abraão? Será que foi fácil? Quer ser aceito por Deus? Sacrifício. Põe sobre o altar. Põe sobre o altar
o que vai doer. Não vem com qualquer coisa. Não vem com resto. Não vem com migalha para Deus. O que Deus quer, o sacrifício, o que dói. Esse é o verdadeiro evangelho de fé, de transformação, fé completa, que agrada a Deus. Com essa palavra, guarda ela no teu coração. Entenda, com Deus, para ser aceito, tem que ter sacrifício. Coisas grandes, sacrifício grande. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.